terceira mesa de conversas, né, em cima desse registro, que é o Olhares para a Educação Pública, tá? Feito, né, que vocês conhecem, quem já veio, quem assistiu à exposição, o Éder Chioreto fez a cobertura em 6 estados, que são 6 estados em que o Instituto Unibanco tem parceria com as redes estaduais e trabalha com o programa Jovem de Futuro, orientado para contribuir para a melhoria da aprendizagem e para a permanência dos jovens nas escolas públicas do ensino médio, né? Mas a intenção desse livro segue uma abordagem que a gente começou antes com, aliás, Christian participou, com Nunca Me Sonharam. Tá? Quem não viu, vale a pena assistir. Está em todas as plataformas, eu imagino. Tá? Que era... E aqui o livro Ser Diretor segue essa ideia, é que a gente está tentando, de forma crescente, espiralada, mobilizar o imaginário como instrumento de política para incidir dentro dos campos de melhoria efetiva da política pública, ou seja, não divorciar linguagens, ao contrário, produzir aproximação de linguagens, com a cultura institucional que o Instituto Unibanco tem, ou seja, muito rigor técnico, rigor científico, uma obsessão pelas evidências que podem ser extrapoladas, uma tentativa de uma análise não de camisa de força pretérita, efetivamente customizada para cada realidade, mas ancorar essa agenda de evidências com campos de mobilização do imaginário que produzam vínculos, que produzam afetos, em última instância, afetos a serviço da qualidade da educação pública. E nosso entendimento no atual momento, e por isso a série de 4 debates associada à exposição, que é só um extrato do livro, né? Todo mundo recebeu o livro aí, vale a pena depois acompanhar todos os registros em preto e branco. A intenção é poder explicitar a necessidade de você, hoje, de forma muito contundente, não se submeter a uma onda que atravessa o mundo, que é uma onda, em última instância, de um certo revisionismo tacanho que quer retirar a força da reflexão analítica, da capacidade de incidência e de transformação do mundo. Ou seja, é uma ode não só ao gestor público, tá, responsável por várias das condições da política pública que nós temos, mas uma ode também a uma agenda racional, a uma agenda baseada em evidências, a uma agenda que não se submete ao revisionismo da história e que diz que é fundamental a gente continuar avançando no sentido da transformação. E a gente está tentando fazer isso, né? Aí agradecer muito Elisa, Daniel, Christian, né? E a Lu que está coordenando, produzindo campos de reflexão a partir de uma visão da diversidade. Não só porque é, obviamente, politicamente consistente, mas muito mais do que importante do que isso, é que nós vemos a necessidade de mobilizar olhares diversos como forma de adensar a reflexão e construir um campo efetivo de pluralidade. Ou seja, sem a pluralidade no debate, nós corremos o risco cada vez mais de cair no obscurantismo, nesse revisionismo, nesse negacionismo que impede, ou pelo menos tem intenção de impedir as transformações que uma sociedade, sobretudo uma sociedade tão desigual como a nossa, a sociedade brasileira, solicita. Bem, o que a gente quer é mobilizar isso, mobilizar mentes, mobilizar corações, mobilizar a ciência, mobilizar a capacidade de evidências empíricas, mobilizar o concreto, mobilizar o abstrato, a serviço disso, de uma educação pública de qualidade para todos, que efetivamente faça com que a gente gere um binômio no campo da educação pública que combine excelência com equidade. É isso que a gente está tentando fazer. Queria agradecer a todos aqui e agradecer Elisa, Daniel e Christian por se disporem a estar aqui e a gente seguir esse processo. Pedir para a Luciana abrir aqui e começar o nosso debate. Boa noite a todos. Eu vou começar hoje já chamando os nossos convidados, que eu acho importante. Vou deixar aqui minhas coisas, mas não vou ficar nesse pedacinho aqui, não.
Eu queria convidar o Christian Dunker. Ele é psicanalista, formado pela Universidade de São Paulo, onde também obteve seus títulos de mestrado e doutorado, possui pós-doutorado pela Manchester Metropolitan University. Atualmente é professor titular do Instituto de Psicologia da USP, escreveu Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, uma psicopatologia do Brasil entre muros. Foi vencedor do Prêmio Jabuti na categoria de melhor livro em psicologia e psicanálise em 2012, agora palmas de novo. Vai ser uma conversa bem livre. Vou chamar aqui o Daniel Munduruku. Ele é escritor indígena, autor de 52 livros para crianças, jovens e educadores, graduado em filosofia, tem licenciatura em História e Psicologia, é doutor em Educação pela USP, é pós-doutor em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos, diretor do Instituto UCA, a Casa dos Saberes Ancestrais, e ganhou o Prêmio Jabuti em 2017 com o livro Vozes Ancestrais. Obrigada, Daniel. E a minha querida amiga Elisa Lucinda, poeta, escritora, jornalista, cantora, atriz de teatro, cinema e TV, nasceu em Vitória, no Espírito Santo, vive no Rio de Janeiro, já publicou 18 livros, dentre os quais A Menina Transparente, que recebeu o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura com o primeiro romance, O Cavaleiro de Venda, autobiografia, Cavaleiro do Nada, aliás, autobiografia do Fernando Pessoa, olha eu errando o nome do livro, e também é fundadora da Casa Poema, que é uma instituição socioeducativa que promove várias ações através da poesia. Elisa, por favor. Bom, a gente vai se espalhar aqui, a intenção não era eu ficar no meio, não. Você quer ficar aqui, Elisa? Eu acabei ficando no meio, não era intenção, não. Mas pessoal a gente... que é cota hoje é maioria, hein? Pois é, as mulheres estão aqui no centro do debate. Gente, olha só, eu queria... Primeiro, bem-vindos, boa noite a todos. Queria dizer que é uma honra estar aqui novamente. A primeira mesa que mediei aqui há 15 dias foi uma mesa muito bonita com diretores de escola, e o Éder Chiodeto também estava aqui, né, o autor do livro. E eu me emocionei, chorei, porque a gente pegou a experiência lá da base. Foi lindo ver os diretores falando do dia a dia e da vivência deles mesmo. E hoje eu falei, não tem como ser melhor. E aí eu chego aqui, tem 3 etnias representadas aqui, 3 etnias muito presentes no Brasil, e a gente tem um olhar muito diverso. E isso é tão raro, mas tão raro nas mesas que a gente vai mediando, que acabou chamando a atenção. Eu espero que haja o tempo em que isso não chame a atenção, porque isso seja o Brasil, que o Brasil esteja representado em todos os espaços, como está aqui hoje. Parabéns ao Instituto Unibanco. E eu queria dizer também que eu poderia começar a falar da nossa vida aqui, da vida de vocês, escolar, mas a gente quis o universo que eu viesse mediar a mesa na véspera de um grande protesto pela educação, a primeira vez. E quis o universo que eu venha mediar a mesa de novo na antevéspera de um grande protesto pela educação. E aí eu queria começar falando disso, né? Dessa efervescência, desse momento do Brasil. A gente teve um grande protesto pela educação, e a gente está chamando um outro agora no dia 30, num momento que é estranho, sabe, Christian? Porque o momento que a gente tem que defender o óbvio, né? Um momento que a gente também teve uma manifestação recente em que houve uma série de críticas à educação. A gente acha que a bandeira da educação é óbvia, que todo mundo vai defender a bandeira da educação, e a gente vive um momento muito estranho. Então, Elisa, vou começar por você. Queria que você comentasse um pouquinho esse momento. Eu sei o quanto você é crítica, eu sei o quanto você acompanha tudo isso. Fala para mim qual é a tua percepção desse momento. O negro segura a cabeça com a mão e chora. E chora, sentindo a falta do rei.
O negro segura a cabeça com a mão e chora. E chora, sentindo a falta do rei. Quando ele surgiu pelo mundo, ele lançou seu brilho de beleza. Bob Marley para sempre estará no coração de toda a raça negra. Quando Bob Marley morreu, foi aquele chororô na Vila Rosenbaum. Muzenza trazendo Jamaica, arrebentando nesse carnaval. Adeus não, me diga até breve. Adeus não, eu sou Muzenza do reggae. Adeus não, me diga até breve. Adeus não, eu sou Muzenza do reggae. Adeus não, me diga até breve. Adeus não, eu sou Muzenza do reggae. Adeus não, me diga até breve. Adeus não, eu sou Muzenza do reggae. E o negro segura a cabeça com a mão e chora. Sentindo a falta do rei. O negro segura a cabeça com a mão e chora. Sentindo a falta do rei. Agora eu vou justificar a minha chegada. Eu gosto de, assim, minha formação cultural, meu DNA cultural, que traz uma gente imensa aí por trás, me leva a sempre cantar antes de qualquer coisa. Canta-se para nascer, canta-se para morrer, canta-se para louvar, canta-se para pedir, canta-se antes, né? E eu acho, como eu acredito que o saber, assim como Spinoza afirma, é uma forma de afeto, eu gosto de esquentar os tambores para pensar, acionar outras vias, fazer um certo duim, digamos, energético, mas sem muita metafísica. Eu estou falando de uma coisa material, física, acionar outras sinapses, né? A gente cresce e perde a natureza sábia das crianças, que fala com o corpo todo, né? Que os indígenas nos ensinam a todo tempo, que os negros nos ensinam a todo tempo, né? De falar com o corpo todo. A criança fala, mãe, né? E eu quero. E eu então, oba, sorvete. Até o pé gostou do sorvete. Tudo gostou do sorvete, porque o pé também, Elisa. Tudo sou eu. Então, não gostou não vou falar mais isso mais não. Você vai embora? Tadinho. E aí, então, até o pé gostou. Então, vocês, tudo gostou. A gente cresce, o racional, e vai ficando muito educado. Gostou? É muito gratificante. Coisa mais chata. Gratificante é uma coisa que não goza, né? Então, o que eu quero dizer é que, assim, para mexer com essa história que nós estamos mexendo, eu estou achando assim, eu estou afiadíssima. Eu estou afiadíssima. Agora é a hora do Brasil se unir como... Na história recente, eu acho que há muito tempo que eu não vejo uma necessidade tão grande da nossa união, né? Por isso é tão importante a discussão sobre raça, as discussões separatistas, que simplesmente implodem a nossa luta. Se a gente ficar separatista, não tem revolução. O que está acontecendo agora... assim, não está dando tempo nas minhas redes. Assim, eu estava chamando para Parem de Nos Matar, que teve no Rio de Janeiro. Depois chamei lá em vídeo, no Insta, para o protesto contra os cortes na educação. E agora vou chamar para o dia 30, não está dando tempo. Tamanho é o encargo que foi colocado nos ombros do brasileiro nesse momento, né? Então, por outro lado, eu sou uma mulher negra, uma artista, uma pessoa que conhece muito bem o que é viver com tudo fechado,
A circulação social de uma pessoa negra é muito diferente da circulação social de uma pessoa branca. Em qualquer lugar, né? Se ela for de classe média alta, como era o meu caso, você vai ter sempre, no mínimo, você vai ser sempre a negra dos lugares, do colégio. Então, é muito, não tem como não pensar nessa verdade. Por outro lado, você fica muito safo, né? Porta fechada, é comigo mesmo. Como é que é? Eu conheço janelas que ninguém conhece. Tipo assim, então não haverá revolução sem o povo preto, não haverá revolução sem o povo indígena, não haverá revolução sem a nossa união. E por isso, assim, eu acho esse momento, eu nunca esperei que os governos me dessem coisas assim, sabe? Provoco que eles o façam, mas eu não espero. Não vou esperar que o governo me dê uma facilidade para eu fazer um filme em Goiânia, como eu fiz agora com a rapaziada de Goiânia. Eu posso fazer isso com a minha vida, posso fazer uma parceria com uma pessoa lá de Goiânia e fazer o Brasil ficar menor, menos centralizado. Ações nossas, da mesma maneira que cada um de nós pode ser revolucionário nesse momento do nosso país. É um momento muito fértil. Nossa democracia está passando por uma gravíssima prova. Eu acredito na rapaziada. Daniel, às vezes, quando a gente participa de movimentos, né, e aí a gente fala, até a Elisa já deve ter falado ou escutado isso várias vezes, que a gente está tão acostumado a lutar, o preto está tão acostumado a lutar, que quando colocam um obstáculo na nossa frente, a gente nem sente tanto, né? E o indígena, meu Deus, que eu vou falar. Então, assim, como é o seu olhar desse momento? Como é o seu olhar para a situação do Brasil nesse momento, né, em relação à educação, essa conjuntura educacional que a gente está passando? Vocês também, um povo que nunca param de lutar. Bom, antes de mais nada, boa noite a todas e a todos. Uma honra participar desses ciclos, né, de debate, trazendo um pouco o olhar mesmo dos povos indígenas, tão importante, né, como todos os outros olhares, mas muitas vezes esquecidos ou deixados de lado, né, como tem sido também a história do Brasil com relação à nossa gente. Eu venho de um povo mais silencioso, né? A gente não costuma fazer assim, muito alarde na nossa própria resistência, a não ser, claro, quando mexe no formigueiro, né? Quando mexe no formigueiro, aí a gente também está lá para bater o pé e para fazer a nossa parte. Uma parte que vem sendo feita muito antes do Brasil ser Brasil, né? Uma parte que tem sido feita muito antes de a gente ter toda essa mobilização nacional, né? Que os indígenas resistem no Brasil há pelo menos 519 anos. É o movimento social mais antigo, sem dúvida nenhuma, e é um movimento que sempre está à frente, né? Está sempre na dianteira, porque, apesar de serem os mais escondidos, também são os que os primeiros sofrem os impactos, às vezes, das políticas públicas, né? Sobretudo quando se mexe com o meio ambiente, né? Quando se mexe com aquilo que é o patrimônio maior dos povos indígenas, que é mesmo a natureza. E, por incrível que pareça, é também o maior patrimônio brasileiro, mas os brasileiros têm um pouco virado as costas para isso e permitido, inclusive, que discursos contra o ambiente seja feito, né? E a gente acaba deixando de lado, deixando a coisa correr, e tenho visto muito pouca reação, né, da sociedade brasileira com relação ao ambiente e, portanto, com relação a todos aqueles que dependem do ambiente, do meio ambiente, para sobreviver, não é? Sejam os povos indígenas, sejam os quilombolas, sejam os ribeirinhos, seja o pessoal que lida com
com a retirada sustentável, né, o manejo sustentável do meio ambiente, né, e que dependem de uma natureza, depende de uma floresta em pé para poder fazer valer o seu conhecimento, os seus saberes. O Brasil, embora fale genericamente dos nossos povos, o Brasil conhece muito pouco a respeito das nossas populações. A gente genericamente chama essa diversidade toda por essa palavra, índio, né? E essa palavra esconde uma série de estereótipos e uma série de preconceitos que está incrustado na nossa formação e na nossa mentalidade e na nossa educação e no nosso jeito de olhar para essas populações. O Brasil nos chama de índio e esquece que a palavra índio é uma palavra que nos torna bem inferiores, né, dos outros brasileiros, porque é uma palavra eivada justamente de preconceitos e de estereótipos que, ao invés de nos aproximar da sociedade, nos afasta. E nós temos sido afastados do processo histórico durante muito tempo, e isso tem nos colocado ainda, ou nos feito ficar numa visão equivocada que as pessoas têm da gente, né? E as pessoas, ao nos retratarem por essa palavra índio e nos tratarem de uma forma muito genérica, elas estão escondendo, elas escondem, às vezes inconscientemente, claro, essa diversidade, mas, sobretudo, a nossa identidade, né? As pessoas nunca ou muito pouco ouviram falar que existe um povo no Brasil que se chama Munduruku, mas todo mundo já ouviu falar de índio, né? Ou seja, o índio, ele é apenas um genérico, né? O Munduruku é uma identidade. E quando a gente valoriza a identidade de um povo, a gente tem que valorizar tudo aquilo que ele representa, né? Tudo aquilo que ele acredita, tudo aquilo que ele produz, né? Aquilo que ele defende, a sua economia. Portanto, tem que olhar para essas populações não como um genérico, mas como identidades, né? Como identidades que nós somos. Eu faço parte de um povo, e no Brasil existem 305 povos indígenas, mais ou menos uns 60 sem nenhum contato com a sociedade brasileira. Gente que nunca comeu miojo. Que gente atrasada, não é mesmo? Eu brinco sempre com isso, mas para lembrar para as pessoas que, quando a gente trata genericamente, a gente esquece que esses povos estão presentes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, falam línguas distintas. No Brasil, são 274 línguas conhecidas, estudadas, e mais algumas outras que não são estudadas, não foram estudadas ainda. Ou seja, o discurso oficial, o discurso colonial, continua querendo dizer que nós falamos apenas o português, criando uma ideia de que o brasileiro é uma coisa só e negando para nós brasileiros o conhecimento a respeito da nossa diversidade, negando para a gente o direito de o outro ser o que ele quer ser e não aquilo que a gente quer que ele seja, né? E a palavra índio, ela representa exatamente essa ideia, que a palavra índio diz muito mais a respeito do que as pessoas acham que eu sou do que o que eu sou de fato, né? Ou de que o meu povo é. Então, nós precisamos passar por isso, quer dizer, precisamos avançar, né? Precisamos reconhecer a nossa diversidade cultural, a nossa diversidade linguística. Precisamos lembrar que nós somos um país, poderíamos dizer, multinacional, né? Plurinacional, porque nós, dentro desse território chamado Brasil, nós temos muitas outras formas de ser brasileiro.
E a educação que se preze, ela tem que levar isso em consideração, senão a gente vai continuar repetindo o discurso oficial ou o discurso colonialista, né? O discurso de que o Brasil é um país que tem democracia racial, né? Que é o discurso oficial, é o discurso que a gente escuta e que, portanto, tem gerado toda essa confusão, né? Tem gerado toda essa nova roupagem, né? que tem aparecido no Brasil, né? E que a gente tinha, de uma certa maneira, dado alguns avanços, feito alguns avanços nos últimos anos, mas que, de repente, isso tudo foi por água abaixo. Só para concluir esse primeiro momento, eu queria lembrar para vocês que os indígenas, até 1988, nós éramos considerados menores de idade, ou relativamente incapazes, como dizem. Sim, pois é. Nós éramos considerados relativamente incapazes, ou seja, éramos menores de idade. Daí é que existia o órgão tutor. A FUNAI é um órgão tutor. Não é? A Constituição brasileira de 88 foi quem fez essa diferenciação. Não é? Ser tutorado significava que, para nós sermos brasileiros, nós tínhamos que deixar de ser indígenas. Era incompatível ser indígena e ser brasileiro. Nós estávamos, diziam eles naquela ocasião, em vias de integração à sociedade. Eu não sei se vocês repararam, mas voltaram a repetir esse discurso, né? Agora está na vozes oficiais de que nós somos um empecilho para o progresso e o desenvolvimento, nós precisamos ser integrados, porque o índio quer ser igual a nós, está ok? Não é? E isso tem feito, né? Está amarrado em nome de Jesus. Tem construído isso um retorno. E 88 disse não. 88 disse assim, a Constituição disse não. Os indígenas são brasileiros plenos. Só que são brasileiros diferenciados. E cabe ao Estado brasileiro garantir a existência deles. De que maneira? Uma educação diferenciada, demarcação de terra, um tratamento de saúde diferenciado, etc. Tal, porque isso é o que garante a identidade do ser indígena. Ele não precisa deixar de ser indígena para ser brasileiro. Então, eu posso dizer hoje, assim, dentro dessa conjuntura que nós vivemos, né, que nós estamos dando um passo para trás muito, muito sério, muito grave, né? Nós precisamos reagir. E eu acho que a sociedade brasileira, pelo menos a sociedade inteligente do Brasil, está reagindo, né, de uma forma dinâmica, criativa, e que tem permitido a gente, pelo menos, ter um átimo de esperança, né? Ou a possibilidade de a gente vislumbrar, quem sabe, uma barreira aí que vai impedir o avanço dessa mentalidade retrógrada que, infelizmente, tem alimentado o discurso de muitos brasileiros hoje em dia. E eu quero dizer para vocês, assim, que eu, com muito orgulho, gosto de dizer que eu sou um brasileiro nascido munduruku. Obrigado. Christian, a pergunta mais difícil. Você consegue explicar a cabeça do brasileiro nesse momento? Dá para explicar por que a gente tem que defender a educação? E vou tentar começar assim, um frame, uma fotografia, já que nós estamos diante dessa exposição, sobre o que me parece está acontecendo, né? A Elisa tem uma poesia, ela diz assim: reflita, porque a palavra é ingrediente. Né? Ou seja, reflita, pense, né? Porque a palavra é um ingrediente, ou seja, ela se junta com outros ingredientes, ela se junta com outras coisas para compor algo. Está num poema chamado A Lua que Menstrua. Né? Daniel, de certa maneira, prolonga essa ideia ao dizer, olha, a gente tinha uma única palavra para designar o indígena, 360, tá? Ou mais.
E me parece que a educação brasileira, nos últimos 15 anos, ela deu um passo gigantesco. Ela deu um passo gigantesco no sentido do ingrediente. Dois acontecimentos que, quando a gente olha a história muito de perto, a gente não percebe. O primeiro é que a gente conseguiu incluir quase todas as crianças dentro de escolas. Isso significa construir escolas. Isso significa alocar professores. Isso significa disponibilizar meios de transporte para crianças que moram em área rural chegarem à escola, voltarem da escola. Isso significa uma imensa logística para você abastecer com merendas, com circulação de dinheiro, com controle. Ou seja, escola é um processo de civilizatório, né? Porque onde ela chega o espaço público. Tá? E o Brasil tem e sofre ainda hoje com um déficit de espaço público. O espaço público ele se reduz, ele não é um espaço físico, geográfico, ele não é dado. Né? Se a gente não faz, ela encolhe, né? Ou ele se expande. Então, esse passo que hoje põe a gente com 93% da nossa população alfabetizada, né, é gigantesco. A gente não lembra disso. A versão que a gente tem da educação brasileira, e é com isso que a gente está lutando, é a versão deficitária. É uma versão que diz assim, qualquer um pode dar aula, o Estado não funciona, não está acontecendo nada, nós temos que ir lá, substituir, vender, privatizar, acabar com as cotas, porque não está funcionando. Claro, você põe um flash, né, e compara o que é o processo de instalação da escola, com a chegada da escola num país como o Brasil, e daí você diz assim, na Finlândia é outra coisa. Finlândia tem a população de Alagoas. Coreia, Reggio Emília, uma cidade modelo, norte da Itália, de onde vêm ideias muito importantes sobre educação, deve ter a metade da população de Campinas. Não? Então, quando a gente fala em vamos mexer com esse processo, né, a gente tem que compará-lo com coisas como o SUS, né, que é o maior projeto mundial de saúde pública. Bom, falar em educação no Brasil é falar numa escala que não tem paralelo. Né, uma escala gigantesca de números de problemas e de diversidades. Né? Ou seja, radicais. Qual escola pública que a gente está falando? Mas é essa também a função da escola, enquanto lugar da palavra, enquanto lugar do ingrediente. De produzir nessa mistura, nessa contrariedade, nessa incrível diversidade, uma unidade. Né? Uma unidade pode ser dada pelo currículo, pode ser dada pela ideia de que dali vamos para o espaço público que é comum. É de todo mundo, não é desse estado ou daquele. Tá? Então, esse processo ele aconteceu e ele é quase invisível. Né? Você não vê muita discussão sobre isso. Por quê? Porque é longo prazo. Vários governos, políticas públicas que conseguiram encontrar alguma continuidade. Por quê? A recente pesquisa mostrou que entre 63 países, o Brasil acho que é o 59º em termos de má percepção da sua própria realidade. Ou seja, você pergunta para a pessoa, o que você acha da saúde do seu país? O que você acha da economia do seu país? O que você acha da história do seu país? O Brasil ficou em quase último sobre o que as pessoas acham do Brasil. Acham dos problemas, das soluções, das virtudes, dos encaminhamentos. Ou seja, nós temos um déficit de percepção de Brasil que explica, ajuda a entender por que qualquer narrativa barata, mal feita, comprada na esquina, consegue amealhar assim, a adesão dos espíritos. Né? Consegue embarcar as pessoas. Bom, acho que a educação, e aí falo também pela educação universitária, ela tem uma parcela de responsabilidade nisso. Porque durante esse processo, na universidade, foi o processo de profissionalização de pesquisadores, controles, CAPs, LATs, e
O que aconteceu? A gente se virou demais para nós mesmos. A gente não se preocupou em ir para o espaço público e dizer o que está acontecendo, e prestar contas e agir. Por quê? Porque você estava num processo de instalação, né? A própria escola pública, ela mobilizou um imenso conjunto de dispositivos jurídicos para poder fazer escolas nos diferentes municípios do Brasil. Primeiro fato, vamos dizer assim, que cria uma rota. O segundo fato, que tem que ver com a que Elisa falou, também Daniel, é que junto com esse processo a gente fez uma outra coisa, que podia ter sido feita depois, mas a gente fez junto. Tá? Chama-se inclusão. Num dado momento, acabou uma coisa, por decreto, acabou uma coisa que existia no Brasil, que era, olha, você tem uma dificuldade, você tem um problema, você tem uma diferença, você é mais lento, você não é da minha etnia, você vai ser integrado. Vai lá para a classe especial, né, professores especiais, daí você fica ali, daí uma hora é capaz de você ser integrado. Tá? Essa era a política antes dos 15 anos que eu estou falando. Tá? Então, ao mesmo tempo, a gente decidiu fazer o quê? Criar uma escola onde vem todo mundo. Vem criança autista, vem a criança que tem surdez, a criança que tem dificuldade de mobilidade, vem quem tiver ali. Isso foi um esforço, vamos dizer assim, de democratização violento. Tá? Isso, na escala universitária, fez assim que a gente fosse primeiro aceitando o Enem, depois, gradualmente, introduzindo as cotas. As cotas é um equivalente disso no plano universitário. Tá? Bom, aqui nós, de novo, vou colocar um problema. Né? Isso foi feito de uma maneira assim massiva, né? Mas talvez sem as mediações necessárias. Não? Isso foi feito com tantas coisas que acontecem no Brasil, que você decreta, e daí você põe as pessoas juntas, e daí você diz, agora resolveu, porque elas estão juntas. Mais ou menos. Né? Agora você criou assim, um empuxo para lidar com a diversidade, que envolve o quê? Recursos de palavra ingrediente, recursos para tratamento da diferença, para lógica de preconceito, para lógica de reconhecimento, para afetos que precisam ser partilhados. E tudo isso você cria quando você cria a diversidade que habita o mesmo espaço. Quem se ocupou de dizer, vamos fazer as mediações desses conflitos? Ninguém. Deixa que a natureza marca. Resolve aí que vai dar um jeito. No final, tudo se acerta. Pode dizer, tá bom, não tinha recurso, estava se fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, mas isso gera um problema. Isso gera um problema que a gente enfrenta. Né? Meus alunos, eu dou aula no 2º ano da USP. Uma parte da classe chega das férias e diz, Paris estava ótimo, fiquei estudando Descartes e consegui ver um seminário. A outra parte chega da Zona Leste e diz, foi difícil porque eu tive que ajudar meu tio no Lava Rápido e tal. Vai funcionar só pondo junto? Não vai. É ótimo que a gente põe junto e é o que a gente precisa. Mas como é que vai resolver agora? O que faz com essa tensão que vai acontecer? Vai acontecer e ela é necessária para a gente dar o próximo passo. E é esse o problema que estamos enfrentando. Né? Quer dizer, essas duas coisas juntas, né? Um tremendo primeiro passo, e agora vamos dar o segundo. Só que aí, o que acontece? Né? Aí emerge uma coisa, né? Um novo discurso, dizendo o seguinte, não, vamos parar com a brincadeira, porque está muito complicado, está muito caro. Né? E se, então, agora que a gente aumentou a quantidade de negros nas universidades, por que a gente não cobra por elas agora? Percebe? A gente aumentou a diversidade, tem um custo. Por que não aplicar esse custo àquelas que estão numa trajetória de transformação social, estão numa trajetória de ocupação mais esclarecida, mais direta, mais corajosa do espaço público? E
Estamos enfrentando um contradiscurso que vai dizer, para com isso, não estou gostando disso. Né? Devolve, né, a educação para quem é dono da educação. Porque no Brasil, a gente já tem uma disputa, a gente está falando de educação pública, mas o negócio mais emergente nos últimos 5 anos é a educação. Os complexos de faculdades, de universidades privadas que se expandiram no Brasil durante esse período são os negócios mais quentes que a gente pode ter. Os fundos de pensão nacionais, internacionais, são interessadíssimos em comprar escolas. Ou seja, este processo de expansão do espaço público, de expansão da universidade, de expansão da diversidade, ele é atravessado por um contradiscurso que vai dizer, não, está tudo muito ruim. Vocês não conseguiram fazer frente às metas do Plano Nacional de Educação. É verdade. Nós estamos devendo. Né? Não por muito, mas estamos devendo. Né? Isso se transforma em quê? Balbúrdia. Nós temos que acabar com isso. Esse déficit, ele é o quê? É fonte da índole moral daqueles que ocupam o espaço público. Ele tem um problema de caráter. Ele precisa ser corrigido. Se a gente volta, né, um discurso que tem data. Né? Isso aí, né, não surgiu do nada. Isso está na história do Brasil. Né? E acho que a gente precisa ter uma certa ciência, uma certa advertência que nada na história é uma linha contínua. A história não é um avanço, sim, progresso. Né? Vamos lá. Agora estamos na direção certa, então marche, em frente. Nenhuma história se faz sem idas e vindas. E nós estamos nesse momento. O que vai ser? Né? Volta, corta 30%, né? Demoniza, né? O país em recessão, 13 milhões de desempregados, um caos por toda parte. Quem é o culpado? Professor de história. Claro. Quem mais poderia ser culpado? O professor de história, que fica ensinando Marx e Gramsci para as almas inocentes, que fica passando uma madeira de piroca para as pessoas. Quer dizer, é um golpe discursivo, é um golpe que tenta eliminar a palavra como ingrediente, como parte de uma mistura, parte de um compósito, tá? Que tenta instituir de novo o que? Uma uniformidade. Só tem uma família, só tem uma escola, só tem um modelo, vamos dizer assim, de indivíduo. Isso é retrocesso. Eu fui te fazer uma pergunta dessa, né? Queria que você explicasse em 5 minutinhos. Não pode, né? Queria explicar a cabeça do brasileiro em 5 minutos. Não pode, né? A dinâmica é a seguinte, vou fazer mais uma rodada agora, e agora eu vou ter que cobrar os horários, porque a gente quer abrir para perguntas para vocês, e depois vou pedir, na hora das perguntas, que vocês sejam concisos nas perguntas. E aí, em 5 minutos, eu quero, Elisa, e agora? Olha só, eu quero que em 5 minutos, estou brincando, que você fale um pouquinho, ele estava falando de diversidade, o Christian, mas a gente que viveu o processo escolar sabe o que é conviver com opressão dentro da escola. Inclusive, a Ana Maria Gonçalves estava aqui semana passada e falou que nossa educação sempre foi eugenista, as crianças sempre viveram racismo na escola. Eu queria que você juntasse essa experiência com a sua experiência, inclusive, que eu já sei um pouquinho das várias histórias maravilhosas que você tem da infância, e com a palavra, e com a tua obstinação com a palavra que você sempre teve. Então, eu queria que você juntasse para contar um pouquinho da sua experiência escolar e juntar com esse processo. Poxa, Lúcia, me complicou minha cabeça, porque, assim, primeiro, depois que eu falei, o Daniel falou que ele era o povo mais silencioso, me deu uma vergonha. Eu falei, isso é para mim. Mas, olha... Mas é verdade, o silêncio também é uma resistência. E a gente, quando ouve você falar, assim, dói muito meu coração, dói profundamente meu coração, ver o preço que nós estamos pagando por termos, pelo domínio branco, ter desprezado tanto os povos originais, né? Então, deu nisso.
esse desrespeito pelos velhos, tudo que não tem nos indígenas e nos negros. Incrível, impressionante. Esse abandono, essa loucura em relação às crianças, em a vida humana. É puxado o que está acontecendo. Agora, o Brasil começou com... Eu vou falar o seguinte, o Brasil começou com um genocídio, né? Podia tanto ter feito gestão compartilhada. Eu quero gestão compartilhada, não quero um mundo que só os pretos mandem. Não, eu quero gestão compartilhada. Imagina, falar, índio, como é que eu... Desculpa, indígena, como é que eu faço para andar aqui nesse negócio, essa mata aqui? Entende? Tinha que ser compartilhado. Enfim, e deu no que deu, nessa selvageria, que até hoje eu acho que é a marca sangrenta da nossa história, e conseguiu-se até agora uma narrativa que foi vencedora. Uma narrativa na escola que foi vencedora, e no Brasil, no imaginário brasileiro, democracia racial, em cima de graves racismos, de uma estrutura racista, né? Nós temos ainda uma história totalmente invertida. A princesa Isabel, coitada, não tem nada a ver com a abolição, estava ali por acaso, estava interina. O Brasil estava pegando fogo, os quilombos. Então, assim, não se sabe nada de Palmares, uma nação, sabe? Em Pernambuco durou 100 anos. E ninguém sabe nada da resistência. Parece que uma branquinha amanheceu boazinha e falou, vou libertar esses negros. E internacionalmente tudo acontecendo, uma pressão imensa. Então a gente tem uma ignorância, por isso que a gente ficou reprovado na prova de identidade. A gente fica reprovado na prova de identidade. Quem somos nós? Como a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe para onde vai. Como qualquer um que se perde. Existe uma historinha desculpe, um fundamento filosófico africano, não sei se é no Zaire, que eu soube disso, mas, enfim, um griot me contou essa história e eu fiquei muito impressionado, que numa comunidade, numa área... acho que perto do Zaire, funciona assim, uma mulher engravida é levada à natureza, ao mato, e fica lá com a mãe ou a irmã, duas amigas, duas mulheres, até que o espírito da natureza sopra a música daquela criança. Aí volta para a aldeia, eles aprendem e ensinam a aldeia a música daquela criança. E quando a criança nasce, todo mundo já sabe. Aí canta a música daquela criança. Quando a criança adolesce, quando a criança vai passando pelos ritos de passagem, todo mundo canta a música todo mundo tem uma música, todo mundo tem uma canção. E aí, depois que ela casa, para de se desfazer isso. Mas se essa pessoa... Aí só canta a música dela no aniversário dela. Mas se essa pessoa se afastar dessa sociedade, se essa pessoa começar a maltratar essa sociedade, a ferir, roubar, as pessoas pegam essa pessoa, põem no meio da aldeia e toda a aldeia se junta para cantar a música dela para ela, para lembrar ela quem ela é. Nós não temos nada parecido. Nosso sistema carcerário faz a pessoa nunca lembrar do que ela poderia ter sido. Nós não temos nada que nos organize ou reorganize. Né? A gente é inconstitucional demais. Eu faço um trabalho com crianças que estão cumprindo medidas, chama Versos de Liberdade, um trabalho com a poesia, porque a palavra é um instrumento, um equipamento de cidadania, e por isso é bem pensado que a maioria pobre e negra e excluída brasileira tem esse déficit da palavra. Você não sabe falar, não levanta a cabeça, que acabe logo aquela conversa, você fica excluído, é igual alguém falando outra língua. Entende? Então, me perdi. Não. Deixa eu voltar. Então, assim, você chega lá com a palavra, você sente que é um jardim com aquela sede, sabe? As pessoas não tinham esse acesso. Então, a gente, nesse caldeirão que eu estou descrevendo, nós perdemos, nós caímos no papo dessas narrativas, nós crescemos admirando Domingos Jorge Velho, um crápula.
Um crápula. Um bandeirante, uau, serial killer, que pendurava as orelhas das pessoas que ele capturava. Então, enfim, a gente não sabe nada. O que está acontecendo agora, e é nisso que eu acredito, é ninguém pode com um Daniel pós-graduado. Ninguém vai dar ré nessa história. Essa história ninguém pode dar ré. Ninguém pode. As pessoas já entraram na universidade, houve essa inclusão mesmo. E isso mudou a roda por dentro. Esse Brasil que está acontecendo é novo, nós não podemos prever. Nós não podemos prever. Eu acredito muito nesse Brasil, sabe? E você pediu para eu incluir coisas do racismo e tal. Eu preferia da minha infância. Não queria falar da minha infância, não, porque assim, não, porque é tanta coisa. E eu queria fazer aqui uma observação, contando uma história que me aconteceu agora. Eu moro em Copacabana. Eu estou morando em Copacabana agora há 6 meses. Eu moro no Rio há 33 anos, vinda de Vitória do Espírito Santo. E aí, eu morei em Copacabana muitos anos atrás, em 91, em plena era Collor, que foi o pior momento do Rio de Janeiro, o pior momento do Brasil, até então. E aí, eu encontrei agora um cara, eu fui numa loja lá, encontrei um cara. Falei assim, Willis, lembra de mim? Eu morava naquele prédio, eu tinha uma coisa de estofar no seu prédio, no prédio que era residencial e comercial. Você morava lá, eu lembro de você, você estofou uma almofada comigo. Eu lembrei dele, 30 anos que eu não via ele. Aí eu falei assim, tudo bem? Ele falou assim, tudo bem. Você sabe que eu me lembro de vocês, você com seu filhinho. Eu achava você tão valente, até hoje eu te sigo, tenho tanto orgulho. Aí ele falou assim, você sabe que eu vou te contar uma história? Eu estava lá um dia, você passou com o seu filhinho, e aí eu falei assim, essa moça veio de Vitória para ser atriz aqui. Aí o cara falou, é puta, rapaz, é puta. O meu cliente falou. Eu falei, não, ela leva o menino para o colégio, ela estuda na universidade fazendo faculdade de teatro, ela não sei o que lá. Aí ele falou assim, puta, rapaz, você viu lá na faculdade? É puta. Não, ela mora com uma amiga dela que também veio de Vitória, é puta também. Isso significa que eu devo ter perdido muito trabalho, sabe? Ainda mais sempre gostei de roupa transparente, calça justa. Sempre gostei se eu pudesse, eu andava pelada, realmente eu só ando vestido porque é proibido, entendeu? E é uma pena, a civilização, nudez é crime. Não estou entendendo nada, né? Então, a coisa é tão louca que aí quando ele me falou isso, eu falei, por isso que eu não aguentei morar em Copacabana, porque 1 ano depois eu tinha que ir embora de Copacabana, eu estava chegando no Rio. Eu sentia que não era um bom endereço. Eu falava assim, a pessoa falava assim, você é bonita e tal. Eu falava, eu só estou estudando para ser atriz. Ah, que legal. Você mora onde? Copacabana. Aí a pessoa, era a carta que faltava, preta. Copacabana é puta. É uma semiologia isso. Uau, tá formado o negócio. E aí, teve um cara numa festa, eu me lembro, que ele falou assim para mim, conversando comigo, um cara super interessante, não sei o quê. Até então, ele mudou de personalidade, assim, quando eu falei que morava em Copacabana, ele falou assim, vou fazer uma festa lá em casa para você e suas amigas. Eu falei, que amigas? Acho que moram lá com você. Acho que ele me viu numa kitnet cheia de puta. Uma viagem. Quem pode deter isso? Então, quando esse cara me falou, eu falei, nossa, precisei... Passaram-se 30 anos agora, eu estou morando em Copacabana, agora eu posso morar em Copacabana, agora eu sou mais respeitada, agora eu já sou uma senhora, continuo não prestando, mas sou uma senhora. Enfim, mas agora eu já posso morar em Copacabana, mas eu quis ir embora, eu só sabia que não era um bom endereço. Por último, eu quero jogar essa bomba para nós. O que, para mim, eu acho mais foda, não há outra palavra. E para isso, os palavrões. Palavrão é muito necessário. Né? Eu sempre ponho um palavrão perto de uma palavra erudita. Na minha poesia eu faço muito isso. Que a palavra chique é uma palavra muito bonita, mas ninguém conhece. Ela não é pop. Aí ela fica perto de um palavrão, já fica mais, né? Mais enturmada. E aqui o palavrão ganha um pouco de respeito, afinal está andando com a palavra erudita. Entendeu? E fica muito bem, eu gosto de fazer isso. Mas eu acho que a bomba que eu quero jogar é o seguinte, quando antes da eleição, ano passado, aconteceu um estalo assim na minha cabeça. Eu fui numa peça de teatro e no final a atriz falava, eu fui com 4 amigas brancas, mas pessoas boas.
Aí eu estava lá e tal. E aí, quando termina a peça, que era sobre um conto do Jorge Luiz Borges e tal, e citando o Joyce e tal, James Joyce. Enfim, e aí no final ela fala assim, era Ulisses, era ele. Ela dá uma atriz aí, tudo, aí acaba a peça. Não quero contar a peça, não é para isso. Aí, no final da história, quando acaba, uma das pessoas que estavam comigo, todos intelectuais, roteiristas, não sei o quê, falou assim, cumprimentando a atriz, como você é generosa, achei tão lindo como você foi generosa com o público, dizer para o público que era Ulisses. Eu já sabia que era Ulisses, né? Mas para o povo você teve que explicar. E eu achei aquilo tão... Para o último idiota da plateia, você disse. Eu falei assim, desculpa, eu sou atriz, quem é o último idiota da plateia? Eu quero saber. Porque se eu puser um James Joyce na minha peça, você não tem que ter lido ele, meu Deus do céu. Eu que me... educação, arte é educação informal. Eu que me vire para incluir você sem ter lido. Entendeu? E aí, eu fiquei muito... Falei aquilo... E aí ela falou assim, Elisa, você que quer que o povo não entende, né? E aí eu achei aquilo tudo tão... Aquilo foi me fazendo mal, achei que eu estava em má companhia, sabe? E aí fomos andando, logo depois tem um restaurante caríssimo lá. E tudo é muito pouquinho, impressões de alcaparras, R$60, sabe? E aí... espirros, enfim. E aí, todo mundo, algumas vezes eu já fui lá e tal, mas eu não gosto de ir lá. E aí, vamos comer no cais, vamos, às 4, vamos. Aí chegamos lá, estava fechado, aí uma falou, meu Deus do céu, quando o cais fecha, me quebra. Eu falei, pois ele me quebra quando ele abre. Eu falei. E aí ficou todo mundo... Aí e onde vamos comer aqui? Eu falei, naquele boteco aqui. Aí ali se come, eu falei, chega. Tá muito sinhazinha esse negócio. Não aguentei. Parecia que eu estava com um bando de sinhazinha comigo e todo mundo de esquerda. Qual era o problema ali? O que era o problema? Aquele nojo do povo que aquela menina falou, com aquele nariz levantado, arrogância de doutorado, acadêmico fechado. Que é a pior coisa. Eu chego nas universidades e falo, gente, vocês entraram aqui maconheiro, como é que vieram chato assim? Ficam chatos. Entra na universidade maconheiro e fica chato. Como é que se transformaram nisso? O que acontece aqui dentro? Sabe, formalistas, nem ele entende a própria tese. Então, e aí, vou terminar, eu falei com meu filho. Aí falei com meu filho sobre isso. Se meu filho passou por isso, ele falou assim, nessa onda que o candidato que ganhou a eleição vai surfar. Nesse conservadorismo que a esquerda também traz. No racismo dela. No separatismo dela. Eu me lembro que eu chorei dessa verdade. Então, é o seguinte, ao trabalho, senhores. Ao trabalho. O teste de identidade é muito forte mesmo. Nós temos que saber quem nós somos, se somos escravocratas ou abolicionistas modernos. A hora é essa. E dá para interromper essa mulher? Não dá, né? Trabalho, quero pedir demissão do Instituto Unibanco. É impossível parar essa mulher, Ricardo, desculpa. Ô, Daniel, queria que você tentasse... Não, peraí. Eu quero que fique registrado que foi que menos falei dos 2 homens antes. Eu quero que fique registrado que ela falou 15 minutos de 5 que eu pedi. Agora eu falei 15? Falou. Era reparação histórica. Fique registrado. Daniel, eu queria que você fizesse livremente também. Eu fiquei pensando aqui, também fiquei com vergonha quando você falou do seu protesto silencioso. É lógico que bateu na gente, né? E queria que você falasse como é esse processo educacional, como é essa resistência silenciosa do Munduruku, doutor. Como é que foi esse processo?
Bom, eu sou nascido em 64, né? Então eu sou uma vítima do sistema educacional que proibia os indígenas, inclusive, de serem indígenas, né? Eu fui para a escola no início dos anos 70, obrigado por um projeto de governo que era justamente nos colocar dentro da sociedade brasileira, apagar de nós a nossa identidade. E isso significava nos obrigar a não falar a própria língua, não é? E a rejeitar aquilo que nós éramos. Tanto que nos levavam para estudar na escola da cidade, porque assim era mais fácil apagar as nossas memórias, apagar as nossas... isso era menino de 9, 10 anos de idade. Ele nos levava para as escolas nas cidades, tirava das aldeias, das comunidades, e nos levavam para a cidade justamente porque lá na cidade a gente ia se sentir mais oprimido pela instituição. Naquela ocasião havia os castigos físicos, né? E a gente era obrigado a falar apenas o português, proibido, portanto, de nos comunicar na nossa língua. Se fôssemos pegos falando na nossa língua, a gente era castigado, né? E isso significava, muitas vezes, ficar sem comer, né? Ficar de castigo atrás da porta, ficar... enfim, era um massacre. O massacre acontecia pela instituição, mas também acontecia pelos colegas, né, da escola. E então todo esse meu processo educativo inicial, ele foi um processo assim de apagamento de memória, de apagamento de identidades. Mas felizmente eu tive um avô no meio do caminho que, percebendo que o que estava acontecendo, ele tomou para si a função que cabe ao velho, né, que cabe ao avô numa sociedade indígena, que é de resgatar a nossa ancestralidade, né? Dizer, de fato, de onde a gente veio, não deixar a gente esquecer a nossa música, para usar essa imagem que Elisa trouxe para a gente, né? Ele fazia com que a gente nos lembrássemos o tempo inteiro que, apesar de estarmos passando por aquele momento de angústia, de sofrimento, nós tínhamos uma ancestralidade. E que é essa ancestralidade que nos dava a garantia de pertencimento ao mundo que a gente habitava. Então, esse avô foi muito importante na minha trajetória pessoal, de não permitir, né, que eu esquecesse justamente a minha origem, por assim dizer. E quando esse avô morreu, eu prometi a ele que continuaria fazendo o caminho que ele tinha meio que desenhado para a gente. É bom lembrar para vocês que realmente, infelizmente, não dá para a gente fazer uma grande análise disso, mas o nosso povo, o povo indígena, em geral, é um povo do presente. Nós não somos um povo do passado, muito menos somos do futuro, até porque não existe a palavra futuro na língua munduruku. Só existe o passado, que é a memória, e existe o presente, que é o agora. E as histórias ou as narrativas que os velhos nos trazem é justamente no sentido de buscar no passado os sentidos da nossa existência para atualizar o nosso presente. Então, diferentemente do Ocidente, que tem uma visão linear da história e joga a gente sempre para o futuro, os povos indígenas nos mantêm no presente, que é a única certeza de sermos felizes e de nos realizarmos enquanto pessoas, né? Então, toda a nossa educação é dada em cima dessa orientação, de que nós precisamos atualizar o nosso estar no mundo, o nosso lugar. E isso, dado para a gente quando jovem, a gente leva isso para a vida inteira. E, embora a gente entre em outras realidades, ande por outras culturas, tenha outros conhecimentos, não é? A gente lembra sempre que nós somos do agora, do presente. Obviamente que esse discurso é o discurso da circularidade, diferente do discurso da linearidade, do quadrado que o Ocidente nos apresenta.
Obviamente que aí está, por exemplo, a ideia que sempre se difundiu de que índio é preguiçoso. Vocês já ouviram isso, não já? Pois é. Dizem isso porque a ideia de trabalho no Ocidente é uma coisa. A ideia de trabalho para um povo indígena que se alimenta do presente e não do acúmulo de coisas, portanto, não tem que construir prédios, edifícios para ficar acumulando, não é? São duas formas de pensamento que não combinam, né? E é claro que esse discurso, não é esse discurso, essa narrativa que a gente recebeu é a narrativa do vencedor, né? Do colonizador, que sempre lembrou que precisava dominar. É o discurso linear, é o passar o trator, é agronegócio, né? É passar o trator por cima de tudo, porque o futuro está lá, o nosso sucesso está lá. E a gente só vai ser feliz quando a gente se aposentar aos 99 anos, claro. Aí sim nós seremos felizes, nós nos realizaremos enquanto pessoas. E o que acontece? A gente perde o presente, que é o único momento que, de fato, nós temos, que é nosso. Dizia o meu avô, né? Esse meu avô, dizia assim, se o momento atual não fosse bom, se o agora não fosse bom, não se chamaria presente. Então, tudo isso, toda essa fala, toda essa sabedoria dos avós, eles jogavam dentro da gente, né? E quem narra a história sabe que a história, narrada uma única vez, ela não faz sentido nenhum. Mas quando ela é contada muitas vezes, ela entra dentro da gente. E aonde quer que a gente esteja, a gente continua sendo parte do nosso povo. Então não preciso andar pelado para ser um munduruku. Eu não preciso falar errado português para ser um munduruku. Eu não preciso abrir mão de um telefone de última geração porque eu sou um munduruku. Ao contrário, justamente porque eu sou um contemporâneo, porque eu sou um ser do presente, é que eu tenho que usar todos esses instrumentais que essa sociedade do presente me oferece para poder fazer jus à dinâmica da minha cultura. E o que a cultura faz? Ela se atualiza o tempo inteiro, porque a cultura ela segue a natureza. O tempo indígena é o tempo da natureza, e a natureza é cíclica. A natureza ela desdobra-se sobre si mesma o tempo inteiro. É só pensar nas estações do ano, né? A natureza ela se renova para ela continuar a mesma. O tempo indígena é o tempo da natureza. E quando a gente vive esse tempo da natureza, a gente começa a perceber que nós só podemos ser, de fato, felizes e nos realizarmos como seres humanos quando a gente vive o presente. Porque o único tempo que nos compromete de fato é o presente. Essa ideia, não, porque um dia, amanhã, quando eu for alguém, quando eu me aposentar, quando nos descompromete, nos tira nos tira a alegria do agora, né? E só o agora que efetivamente tem sentido, né? Então os povos indígenas têm ensinado isso, mas quem quer ouvir isso? Nós, alguns poucos. E ainda bem que tem muitos professores, educadores que estão fazendo esse exercício, porque uma das coisas que esse tipo de política que tem acontecido nos últimos 15 anos, efetivamente, que é de dar voz, né, e vez àqueles que sempre foram esquecidos da história, é que tem oferecido a possibilidade de nós, indígenas, falarmos com a sociedade brasileira. E colocarmos, trazermos para a sociedade brasileira esse olhar, que é um olhar cheio de sabedoria, e que as pessoas, às vezes, os índios são tão sabidos, tão inteligentes, mas preferem achar que não, né? Preferem buscar, inclusive, a sabedoria em outros lugares. Preferem achar que é muito mais legal ter um guru indiano, né? Um guru de outros lugares, do que buscar um sábio feito Raoni, né?
do que buscar um sábio feito Ailton Krenak, do que buscar os sábios que o Brasil gerou. Mas brasileiro não gosta de brasileiro, vocês sabem disso, né? A gente não gosta de brasileiro. O brasileiro mais querido está preso, sem motivo. E o brasileiro mais comentado no mundo está sendo condenado porque é comunista. Estou falando de Paulo Freire, vocês sabem, né? Que está sendo aí atacado o tempo inteiro. E o outro brasileiro que está preso, vocês sabem também de quem eu estou falando, e que é, de fato, o grande líder desse país, efetivamente. E isso acontece porque nós, brasileiros, aprendemos a não gostar do nosso passado. Eu vou encerrar já. Você está me olhando de cara feia. Chorando. Efetivamente, pode ser de raiva. Efetivamente, eu penso assim, para concluir, né? O Brasil, essa é uma versão minha, tá? Não coloque culpa em ninguém, só em mim. O Brasil é um país adolescente. Um adolescente, vocês sabem, porque não 519 anos, não dá para ser criança. Mas também não é um país adulto, não tem 2.000 anos. Portanto, não é como nós, por exemplo, temos 2.000 anos, né? Modéstia à parte, claro. Ainda é um país que está em fase de crescimento. E o que caracteriza a adolescência? Crise de identidade. O adolescente Brasil está em crise de identidade. E o que um adolescente normalmente faz? Ele olha no espelho e, normalmente, ele não vê do que gosta. Ele não gosta do que vê. Né? Ele não gosta do que ele olha assim para si mesmo e diz: meu cabelo está feio, tem espinha no rosto, tem não sei o quê. Ele fica meio assim. Mas o adolescente Brasil, ele vai no espelho e o espelho ele reflete o que está para trás da gente, né? A gente olha para trás assim no espelho. E o adolescente Brasil, ele não gosta do que vê, porque ele vê negros e ele vê indígenas. E nós aprendemos, o brasileiro aprendeu a não gostar nem de negros e nem de indígenas. Aí o que o adolescente Brasil faz? Joga um pano em cima do espelho e fica supervalorizando aquela porçãozinha que ele tem de europeu. E joga toda a sua ficha, todo o seu discurso, toda a sua esperança nisso, porque um dia ele vai ser alguém na vida, né? Um dia ele vai ser aquilo que ele sonha ser, que é, afinal de contas, morar nos Estados Unidos, morar na Europa e finalmente ser feliz. Não é assim? E quando é que um adolescente consegue superar a adolescência? Quando ele se reconcilia com o passado. Por incrível que pareça, o que nos empurra para frente é o passado. Mas o Brasil esqueceu, não gosta do seu passado. Então ele está com uma dificuldade de aceitar crescer. O Brasil só vai crescer quando ele olhar para trás, começar a se reconciliar com esse passado, começar a reconhecer em si a presença indígena e a presença africana. Ele só vai começar a ir para frente quando ele olhar para o passado. Porque, como eu falei, só o passado impulsiona a gente para frente. O resto é balela, eu acho. Obrigado. Christian, primeiro, não fala 15 minutos, pelo amor de Deus. Segundo, não me faz chorar. Posso passar para as perguntas? Não, mas eu acho... Porque eu também queria Pode falar me fazer uma coisa. chorar, tá? Eu queria fazer uma coisa. Eu queria também te falar uma coisa. Eu queria que você falasse. Eu não sei se eu estava preparando depois da sua primeira fala para falar sobre a coisa do sonho mesmo. Você até participou do Nunca Me Sonharam e dessa geração de jovens que está fora da escola, que não está no trabalho, que não sonha, que está deixando cada vez mais de sonhar. Mas aí o Daniel veio e falou sobre tudo do passado, do presente, do viver o presente. A minha cabeça ficou uma confusão tremenda. Você consegue resolver isso?
bom, a ideia de que a gente aprende a sonhar, que sonhar não é um processo assim espontâneo e natural, e ela tem que ver com o que o Daniel estava colocando, né? O Freud diz o sonho, ele nasce de uma pendência no presente, de uma tensão, uma irresolução no presente. Ele vai ao passado, né? Ele ganha força a partir dos desejos que foram desejados, os desejos retidos, né? E as nossas dívidas históricas, né? Os desejos não reconhecidos que estão ali latentes, e ele se apresenta como assim realizado numa imagem, numa alucinação, que é o sonho que a gente tem quando está dormindo, e que a gente não consegue se reconhecer perfeitamente nessa imagem, tá? É um espelho da gente, mas é um espelho que coloca o nosso passado não reconhecido, que coloca uma maneira de escrever o nosso presente que a gente não consegue ler, né? E, de fato, me parece que há um sofrimento emergente nos jovens, nos alunos de escolas, nas universidades, e, em grande medida porque a transmissão necessária para o sonho se realizar, para o sonho se manter, ela foi interrompida, né? A gente tem esperanças que foram, de certa forma, violadas. A gente tem um horizonte de futuro comum cada vez menos claro, né? De certa forma, a gente diz isso quando vê acontecer na clínica, né? Aquela pessoa que ela deseja uma vez, e ela aprende a desejar, então ela quer desejar mais, quer desejar de novo. E talvez a gente tenha tido essa faísca, né? E depois uma espécie de apagamento, né? Da nossa, especialmente das populações mais pobres, né? Mais vulneráveis, aquelas que a pessoa que estudou esse processo diz assim, pode ser assim óbvio, mas a ideia de ter uma vida que você pode planejar, que você pode dizer assim, olha, eu vou estudar, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, você conseguir pensar, né, no futuro, ela é essencial e ela é frágil para o adolescente, né? O adolescente está descobrindo como é que funciona o futuro. Muitas vezes a gente ceifa isso antes dele aprender. Obrigada, Christian. Vamos fazer assim, gente. Eu vou pedir aos nossos convidados que eles respondam as perguntas de vocês, que vocês vão fazer em bloco e rapidamente, e respondam e façam as suas considerações finais, porque eu sei que não vai dar tempo. Então, deve ter um microfone por aí. Então, a gente vai fazer, está aqui passando o microfone na lateral. Ó, quem quiser fazer a pergunta, tenta fazer brevemente para a gente poder ser mais democrático e mais gente poder perguntar. Vamos tentar fazer um bloco de 3? Aí faz o bloco de 3 e já faz considerações finais? Eu acredito que sim, pelo andar da hora, sim. Considerações finais. Bloco de 3 e se tiver uma quarta, tudo bem. Pode ser? Ou se ninguém quiser fazer pergunta, está todo mundo comovido, ninguém tem nenhuma questão? Tem. O Daniel comentou na abertura, na sua fala de abertura, sobre um pouco, né, sobre essa percepção que a gente tem da não importância do meio ambiente, e a gente está passando por um governo que não só nega estudos científicos em relação a, por exemplo, o aquecimento global e tal, como também você comentou dessa ideia de que a preservação do meio ambiente é um empecilho para o progresso, né, do país. E eu acredito que esse discurso ele ganha muita força também pela nossa ignorância em relação à própria importância da preservação do meio ambiente. Eu acho, e de que maneira vocês acreditam assim que existe uma responsabilidade da educação nesse sentido, de fazer com que as pessoas
eu estudei em um centro de ciências tecnológicas que tinha só gente da área de exatas, gente que estudava só engenharia, física, matemática, que, de um modo geral, não querendo generalizar, mas já generalizando, de um modo geral, são pessoas vistas como ter um olhar menos voltado à sociedade, ao meio ambiente, mais ao desenvolvimento, progresso tecnológico, etc., etc. Mas, mesmo as pessoas que estudam as áreas de humanas também passam por essa coisa da ignorância, no sentido de não ter a percepção de que a preservação do meio ambiente é importante. E eu acho que por isso esse tipo de discurso ganha muita força. Então, como que vocês acham que o papel da educação básica, educação superior, como que se poderia trabalhar no sentido de que as pessoas entendessem essa importância? Seu nome é? Gabriel. Gabriel. Obrigada, Gabriel. Alguém mais? Mais uma pergunta ali. Olá, boa noite. Daniel, você falou um pouco da questão da sua formação inicial, né? Do quanto era difícil essa questão de você ter que deixar um pouco a sua identidade indígena enquanto aluno em sala de aula. Aí eu queria que você compartilhasse um pouco dessa questão do mundo acadêmico, porque, de certa forma, é um mundo cheio de egos, de titulações e tudo mais. E aí você, compartilhando isso, eu queria saber para você como foi essa experiência. Obrigado. Seu nome? Almir. Alguém mais? Aqui, mais uma pergunta. Meu nome é Tamires. E, Elisa, eu sempre acompanho as suas palestras e te escuto muito falar no sentido da palavra. E eu venho refletindo muito sobre a importância da palavra e a importância do discurso nesses momentos onde me parece que a palavra está esgotada, o discurso está esgotado porque a gente não consegue conversar, a gente não consegue se comunicar com as pessoas que pensam tão diferente como a extrema-direita, com pessoas aliadas ao governo atual. Então, que estratégia usar, sabe, para a palavra, para o discurso? E que estratégia a gente tem que ter nesse momento tão difícil de acordar num Brasil que está passando por um momento tão complicado e que já perdeu Marielle, por exemplo, que não volta, sabe? O que é esse país? O que é esse discurso? O que é que a gente fala ou é hora de silenciar? De se recolher, talvez. Obrigada, Tamires. Mais alguém? Vai ser uma rodada só. Não? Então tá. Então vou passar para os nossos convidados e aí vocês todos podem responder ou fazer as considerações finais. Se quiser, o Daniel começa. Daniel, você tem 2 perguntas aí. Se você quiser, eu anotei também, se não estiver gravado. Vamos tentar fazer A gente tem 20 minutos total. Para todo mundo. Ok, você venceu. Bom, eu diria assim que a nossa educação é muito equivocada, sabe? A educação brasileira em geral. A educação do mundo inteiro, em geral, é equivocada. As pessoas acreditam que elas estão acima de tudo e de todos. O que as populações indígenas do mundo inteiro vêm tentando manter é uma única coisa. Nós somos parte, não somos donos. Então, quando a gente pensa na escola, quando as pessoas pensam em educar a gente para respeitar o meio ambiente, elas já estão partindo da premissa errada, porque elas tiram a gente do meio ambiente. E todos nós somos educados, na verdade, para sermos assim, respeitarmos o meio ambiente, mas nos coloca sempre de fora. E esquecem de nos colocar dentro disso tudo. Portanto, a gente não se sente parte, ou a gente não se acha pertencente a esse lugar. Portanto, a gente não se compromete com ele. A gente até cria uma consciência legal, a gente até cria palavras bonitas, né, para tentar definir essas coisas, mas, efetivamente, a gente não se sente parte, integrado ao ambiente que a gente vive. Portanto, qualquer tentativa de salvar o meio ambiente é inútil,
porque a gente não está nos colocando com a necessidade de ser salvos também. Não é? A gente se acha melhores do que as onças, melhores do que os macacos, melhores do que os rios. Porque nos ensinaram que, inclusive, é um discurso religioso isso, né? Vem lá da narrativa judaica cristã, né, de que Deus criou a gente para dominar tudo, dar nome às coisas, e a gente, enfim, dominar todas as coisas. E isso vem sendo repetido, esse discurso foi transformado em discurso econômico, e esse discurso foi transformado numa porção de bobagens, e a gente acabou acreditando nisso, de modo que a gente vai o tempo inteiro reproduzindo esses discursos de que nós estamos aí para defender, para ser melhores, para salvar. Então, eu acho todo discurso de salvamento, sabe, um discurso vazio. Um discurso, é o mesmo discurso de dizer, vamos manter os índios lá no meio da mata, porque lá eles é o lugar dele e a gente vai fazer tudo por eles, tal. Essa coisa da ajuda que a gente quer dar, né? Ajuda humanitária, ajuda. Isso aí é discurso cristão. É um discurso que nos coloca, que limpa a nossa consciência, mas não nos responsabiliza efetivamente. Então, eu acho que a educação nossa, ela tinha que começar, mas para isso é uma transformação, isso é uma revolução absoluta, né? É começar a nos ver como parte, né? E só assim a gente consegue respeitar o outro que não é a gente, e esse outro que não tem o mesmo corpo da gente, que ocupa o mesmo espaço, mas tem corpo de onça, tem corpo de tatu, né? Tem corpo de capivara, do qual a gente acha que ele está ali só para nos servir. Mas não, né? Eles estão ali para interagir com a gente. Mas isso, gente, é um avanço espiritual, inclusive, que nosso mundo não está disposto a fazer, sabe? Então, essa é a minha opinião com relação a isso. Tem a carta do chefe Seato, que é a carta tão bonita, né, do século XIX, lá que ele falava, né, nós não somos donos da teia da vida, somos apenas um de seus fios. E o que afeta a terra, afeta também os filhos da terra, que somos todos nós. Né? A gente está esquecendo isso. A gente está esquecendo isso. Né? E é muito perigoso. Eu costumo até lembrar que tem um certo pajé, que vocês conhecem bastante, que chama Jesus Cristo, e ele falava, uma das coisas que ele falava é assim, por que você se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai vestir? Olhai os lírios do campo, tal. Cada dia tem a sua preocupação, sabe assim? Isso é tradição, isso está na natureza. Nem foi ele que inventou isso. Isso está na natureza. Né? Isso já foi dito por muitas tradições, por muitas culturas. Essa é a verdade do que nós somos. Somos parte. Né? Enquanto o nosso egoísmo for maior e nos achar, que é o discurso hoje, né? É o discurso do novo catecismo, que é o liberalismo econômico, né? Essa coisa de que nós somos donos de nós mesmos. Não somos. Somos uma teia. Ou a gente aceita ser uma teia, ou a gente vai matar uns aos outros, porque todo mundo vira meu inimigo. E eu viro, claro, o empresário de sucesso. Né? E todo mundo quer ser empresário, todo mundo quer enriquecer, todo mundo quer se achar o máximo, e a gente está esquecendo de olhar para o lado. É isso que está fazendo. O meio ambiente só padece com esse tipo de coisa. E com relação à sua questão lá da minha formação, a minha passagem pela universidade foi bem tranquila, eu nunca tive muito problema. Eu nunca fui inteligente, na verdade. Né? Eu simplesmente fui lá, e como eu sou um ser do presente, eu fui aproveitando as oportunidades. Apareceu a oportunidade de eu ir para a universidade. Sabe como foi? As pessoas... eu frequentava a congregação salesiana, eu era aluno de escola salesiana, e aí, quando terminei meu ensino fundamental, fui para o médio, aí eu tinha uma alternativa, era continuar os estudos ou voltar para a aldeia. Eu quis continuar os estudos, mas eu só podia continuar os estudos se eu enganasse os padres.
Aí eu resolvi enganar os padres. Eu resolvi dizer para eles que eu queria ser padre. E isso abriu para mim um horizonte novo de estudo. Isso me levou a fazer a minha graduação em filosofia. E quando eu terminei a minha graduação em filosofia, aí eu falei para os padres que já chegava, já tinha dado a minha contribuição. E aí eu deixei a congregação religiosa e segui um outro caminho, né, o caminho da universidade mesmo. E mudei para São Paulo. Foi nessa ocasião que eu mudei para São Paulo e vim e comecei a namorar a USP, né, e fazer um mestrado em antropologia, que eu nunca concluí, na verdade, esse mestrado, mas que me deu a oportunidade de voltar para a minha comunidade, fazer pesquisa lá, reaprender coisas que eu tinha deixado de lado. Né? E depois eu deixei o mestrado, porque eu perdi o prazo de entregar a dissertação, mas foi tudo legal. Eu não entendia nada de antropologia, como não entendo até hoje, do mesmo jeito. Mas algumas coisas foram legais para mim, porque me permitiram conhecer um pouco, pensar o mundo indígena. Né? E isso me deu um outro olhar. Foi aí que eu me descobri ainda mais munduruku. Eu descobri o que é ser munduruku quando eu entrei em contato com as outras culturas que eu não conhecia. E aí sim, a minha identidade valeu a pena. E aí comecei a brigar contra a palavra índio, né? E começar a defender a nossa diversidade, etc. E tal. E foi daí também que surgiu a minha vocação, digamos, para a escrita, né? Para a literatura. Me formei, me tornei um educador, um professor, fui para a sala de aula e tudo mais. E um dia voltei para a USP para fazer uma palestra, e lá uma professora disse: Daniel, por que você não continua seu mestrado? Aí eu disse: opa, presente me chamando. E aí eu capturei essa ideia, fiz o mestrado, e quando eu fui fazer a qualificação, a banca disse assim: por que você não faz o doutorado direto? Aí eu: mais um presente, sou eu. Aí fui e meio que engatei nessa aventura de fazer o doutorado junto, né? Logo na sequência. Assim. E depois disso também fui fazer uma fala lá em São Carlos, e uma professora disse: olha, eu tenho aqui uma bolsa para pós-doutorado. Oba, estou aqui. Né? Levantei logo a mão, sou o primeiro. E aí eu fiz esse pós-doc em linguística, que me fez, inclusive me deu a oportunidade de pensar na universidade algumas coisas, algumas novidades, né, em termos de pensamento dentro da universidade, pensando a presença indígena na universidade, ajudando a elaborar vestibulares indígenas e tudo mais. Foi a época em que se abriu demais as universidades para as cotas, né, indígenas, para vestibulares específicos para indígenas. São Carlos foi um dos pioneiros nisso, né, e até hoje é um modelo no Brasil, né, de vestibular específico. Enfim, aí foi. Eu nunca tive problema. Eu acho que título é bom para abrir caminhos para a gente, sabe? Mas que efetivamente não serve para nada, não dá nem para comprar picolé, porque ninguém diz: doutor, tudo bem, então, e daí? Tem que pagar do mesmo jeito, né? Não adianta. Mas abre portas, abre possibilidades, permite que a gente ganhe espaço dentro da sociedade, e eu tenho sido um incentivador, não é, de novos pesquisadores, tenho acompanhado alguns. Tem sido esse o meu papel, além de escrever. Aliás, e aí vou dar meu tchau já, eu trouxe alguns livros, se alguém tiver interesse depois de conhecer, né, alguns livros. Escrevo sobretudo para crianças, jovens e educadores. Né? Não sou assim um poeta. Queria tanto, morro de inveja de fazer essas coisas assim. Você é poeta o tempo inteiro, todo mundo chorando aqui, que isso. Vocês que são chorão. Enfim, eu trouxe isso, depois, se quiserem olhar lá fora, a gente vê. Eu fico muito contente da oportunidade de estar aqui com essas figuras maravilhosas, né? E agradeço muitíssimo a oportunidade, tá bom? Obrigado. Não posso deixar de dizer, se quiserem, se acharem interessante, se inscrevam lá no meu canal, porque eu sou chique.
Já estou inscrita lá. Aliás, queria que você colocasse na tua fala também, porque ouvindo o Daniel falar sobre a tradição, sobre os povos indígenas, sobre os 2000 anos, e aí a gente pensando na nossa diáspora, né, de quanto nós, para a gente sobreviver, para o povo preto que viveu a diáspora, o quanto nos foi roubado e o quanto a gente tem que se reconstruir, se reinventar todos os dias e ainda fugir do genocídio também, né? Menina, é uma situação. Eu quero dizer que eu acho meio sádico esse formato aqui. Porque você junta 3 griots aqui, 4, que você também é uma, e um monte de história para contar, e com o tempo, e todo mundo querendo. Eu acho que tinha que ser acabar às 10. Posso sugerir? Não, hoje não dá, mas assim, eu acho, porque fica todo mundo querendo falar, e é uma necessidade agora. Agora, essa é a revolução. Eu queria falar aqui a coisa o que me fez chorar aqui, quando ele começou a falar do presente, que é muito caro esse preço. Muito caro o preço que nós pagamos pelo desprezo à nossa história, pelo desprezo profundo à nossa história. Num país que se fantasia de índio, né? No carnaval, índio, nega maluca. O país não está entendendo nada. É fantasia de carnaval. O cara não está entendendo nada. Então, essa ignorância deu em genocídio. Essa ignorância deu na gente manter uma política, uma necropolítica. É muito puxado, é muito pesado o que está acontecendo. Então, assim, se você não tem essa formação dos povos indígenas nem dos povos africanos, o que acontece? Você como é que chama? Fora da pátria, como é que é? Apátrida, né? Então você é um cara, ele vive num certo limbo, né? Identificado com o que você não é, porque a pior coisa do mundo é você querer ser o que você não é. Então a nossa luta é o tempo inteiro com esses símbolos. Como eu não olho para a Terra e me vejo nela, como eu não faço parte dela, eu estou sempre contra ela. Isso não é comigo. Sujei lá, não era minha casa, doido. A casa é o mundo. Ele não tá se reconhecendo ali. Da mesma maneira, o povo africano tem a nossa cultura dos orixás, faz uma falta imensa como mitologia negra. Por que eu tenho que saber mais mitologia grega do que a mitologia negra? É onde Paulo Freire é poderoso. Porque um filho de Oxum, que é dos rios, que é o orixá dos rios, não pode sujar os rios. Uma filha de Iemanjá não vai sacanear os mares. Um filho de Oxóssi não vai desmatar. Simples assim. Até por uma questão ecológica, se devia estudar os orixás. Não precisa acreditar. É cultural. É um rito cultural. Pronto, estava feito. E é um desprezo. Olha lá tem macumba lá. Quem está falando? Quem está falando é quem... imagina, a Igreja Católica tem Igreja dos Escravos. Em cada capital do Brasil tem igreja. Imagina, a Igreja dos Pretos. Se tem Igreja dos Pretos, tem Igreja dos Brancos. E que igreja é essa? Deus está sabendo disso? Como é isso? É escancarado, é uma coisa injusta. Usando o nome de um cara que era justo, Jesus. É impressionante como deu certo. Deu certo essa miscelânea de narrativas, né? O Brasil se comove com o Diário de Anne Frank e não se comove com 400 anos de escravização. Quer dizer, o nosso holocausto, não é ficar brigando no meu holocausto, não é ficar disputando o holocausto, mas é um grande holocausto que manchou o país. Então, assim, reconstruir isso, nunca houve uma hora tão propícia, porque agora a luta é de narrativas, né? Agora ele se potencializa na língua e, dominando a língua, reforça a memória daquilo que em nome dessa mesma língua foi excluído. Então, quando eu vim para cá falar de olhares sobre escola pública, eu me visto mais ainda sendo o que eu sou. Não foi fácil chegar até aqui. Não foi fácil misturar
adereços, estampa, porque isso era muito exagerada, porque tem que ser nude, nude, e é um negócio muito nada, quanto mais nada, nossa, estava chiquérrima, entendeu? Então isso é tudo eurocêntrico, o tempo inteiro nós temos que lidar com esses símbolos, o tempo inteiro, e ir desmanchando ele. Em toda hora eu lido com isso. A menina do filme que eu estava fazendo falou assim, eu ia fazer uma mulher muito rica, e uma estilista, e ela falou, o que você quer fazer, Elisa, com o cabelo dela? Eu falei, eu quero usar uns turbantes, assim, botar uns broches. Aí quando eu estava assim, ela falou assim, mas você quer turbante? É assim, uma linha afro ou uma linha chique? Então, mas ela não sabe que ela acha que é antagônico. Você entende como é que o negócio é lá embaixo? Então, já vou pular para a palavra, tá? Que você me perguntou, como é seu nome, menina? Tamires. Você me perguntou sobre a palavra. Aí que eu acho que entra a palavra. Agora é a hora, assim, desse domínio. Eu falo para qualquer amigo meu negro, eu falo, é guerra, meu bem. Para de falar nós vai, é guerra. Tudo bem, é português, não sei o que lá, mas não te convidam para fazer um programa, não te convidam para fazer uma análise. Por quê? Porque é um jogo de cartas, e as palavras são cartas. Quem tem mais cartas, ou cartas mais importantes, tem domínio no jogo. E é assim, sim. Sempre existiu assédio, mas agora tem a palavra assédio. É como se o crime não existisse antes. É verdade, o cara se esfregava na gente onde você não tinha nome por aqui, para aquilo só incomodava, agora é lei. Entende? A palavra dá um acesso. A palavra é tudo. Essa banal que eu estou usando aqui, a mesma que eu digo, cai tudo, né? A mesma que eu digo, obrigado. Aqui, sabe, eu quero um sorvete, é a mesma que eu digo, vou morar com você, é a mesma que eu digo, reunião lá em casa, amanhã e a gente vai botar fogo no circo. Entende? É a mesma que foi usada por Zumbi para organizar suas estratégias de luta. Então, assim, a palavra é muito fugaz, muito efêmera, mas extremamente contundente, com poder de ação, com muito poder de ação. Para mim, a chave da revolução, para mim, está na palavra. Entende? Ela é inclusiva. Eu sei que eu estou aqui por causa da palavra. Eu sou respeitada por causa da palavra. Entende? Então, você também, você sabe do que eu estou falando. Então, é um passaporte. Na minha casa, meu pai dizia com clareza, eu quero que vocês falem várias línguas, eu quero que vocês dominem o nosso idioma, porque eu quero que vocês esqueçam qualquer bagagem em qualquer lugar do mundo e não esqueceram nada, porque está tudo aqui. Então, você está munido, você é munido por dentro. Esse trabalho que eu faço com os meninos que estão cumprindo medidas, você chega lá e vê que os meninos estão excluídos disso. Não foi dado a eles. Chega lá e fala, Mário Quintana. Eles caem dentro, Solano Trindade. Eles devoram aquilo, os meninos estão presos, que é tudo uma senzala, 90% é tudo negro, 99%. E os meninos, isso que eu ia falar da inconstitucionalidade. Eles estão lá. Se você pega uma menina prostituta, porque foi aliciada, uma menina de 13 anos, que uma cafetina está aliciando, o que você faz? Prende a mulher que está aliciando e salva a garota aliciada. Quando você pega o menino vendendo maconha, aliciado pelo tráfico, você prende o menino. Isso é inconstitucional. O Brasil faz isso todo dia. E cria essas cadeias chamadas socioeducação, que é onde eu trabalho muito. Então, assim, eu vejo os meninos descobrirem em 4 dias de oficina que a palavra, que tem a palavra, eles mudam. Eles falam, depois que eu falo meu poema, eu posso falar com o juiz, porque a gente se apresenta com juízes e tal. Um dia eu falo sobre esse projeto. Assim, para juízes, promotores. E eles veem aqueles meninos como se estivessem vendo uma coisa estranha. Sabe? Nunca viram. Como que eu cansei de ouvir pessoas intelectuais, meus amigos escritores brancos, falando assim, nossa, você é inteligente? Você estudou o quê? Assim, eu me sentia no mercado. Pensei que estava olhando meus dentes. No sentido de que estranhando. O que é aquilo? O que é exótico? Um negro, sabe? É muito escroto o negócio. É muito escroto. E não é mimimi. Então, assim, nós temos que circular nesse diário. Eu pergunto, num espetáculo que eu tenho chamado Palavra é Poder, qual é o seu acervo? Que palavras você usa no seu dia a dia? A que servem? Para que suas palavras estão servindo? Que a política a gente faz aonde? No cotidiano.
no cotidiano. No jeito de tratar as pessoas da sua casa, tudo. Os seus filhos estão vendo se você está sendo racista. Está tendo uma educação na sua casa. Tem há 5 gerações ninguém casa com preto, mesmo sendo São Paulo, mesmo sendo Rio de Janeiro. O que é isso? Não tem nem um sobrinho, um cunhado, até cunhado que não é parente, nem cunhado preto. Não é possível. Então tem uma política aí que não está sendo falada e está sendo feita na sua casa. Você está colaborando? Tem algum amigo preto na sua lista de aniversário? Sabe? Conhece algum indígena? É muito doido. Se a gente for brincar, esse espelho vai exigir da gente uma luta. Eu estou nessa, diária, e faço essas inversões na hora de falar, inversões de código, né? Na hora de falar, é uma pessoa muito legal, uma amiga minha branca, mas é uma pessoa maravilhosa. Esse tipo de estranhamento para as pessoas notarem um absurdo. E vou terminar, então, minha consideração final. Eu fiquei em dúvida aqui, na verdade. Mas eu queria falar um poema da Cecília Meirelles. Apesar de ser branca, é uma pessoa incrível. E a Cecília escreveu esse poema e me deu um esclarecimento sobre a palavra que eu quero passar para vocês. É um livro chamado Romanceiro da Inconfidência, onde ela faz vários poemas explicando a Inconfidência mineira, que a gente não entende direito, né? Eu não consigo entender a Inconfidência até hoje. Não entendo direito, quando eu acho que eu estou sabendo quem é o vilão. Então, ela fez vários poemas para explicar. E o Romanceiro, esse poema que eu vou falar agora, chama-se Romance das Palavras Aéreas. Tem tempo que eu não falo, mas eu acho que eu vou lembrar. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Sois de vento, ides no vento que não retorna, em tão rápida existência tudo se forma e transforma. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Sois de vento, ides no vento e quedais com sorte nova. Todo princípio do mundo, não, todo sentido do mundo principia em vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa, e sois a fúria, o sonho, a audácia, derrota. A liberdade das almas, com letras se elabora, e dos venenos humanos sois a mais fina retorta, frágil como vidro e mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, sob vosso impulso dobram, de trás de grossas paredes de leve, quem vos desfolha? Pareceis de tênue seda, sem peso de ação nem de hora, e estais no bico das penas, e estais na tinta que as molha, e estais nas mãos dos juízes, e sois o ferro que arrocha, e sois o barco pro exílio, e sois Moçambique, Angola, ai palavras, iis estrada fora, erguendo asas muito incertas, entre verdade e galhofa, lembranças do tempo inquieto, promessas que o mundo sopra. Ai, palavras, mirai-vos, que sois agora, hein? Acusações, sentinela, algema, escolta, o duro aço da pergunta, a velar na noite morta, a umidade dos presídios, a solidão pavorosa, o duro aço das perguntas com sangue em cada resposta, e a sentença que caminha, e a esperança que não volta, e o coração que vacila, e o castigo que galopa. Ai, palavras, perdão podia ter sido, e sois madeira que se corta, sois 20 degraus de escada, sois um pedaço de corda, sois povo pelas janelas, e sois cortejo, bandeiras, tropas. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Éreis um sopro na aragem, sois um homem que se enforca. É isso. Christian, de novo, não me faz chorar. É proibido não chorar? Dá, meu Deus, que noite, socorro. Por favor, suas considerações, obrigada.
Eu queria fazer uma breve nota sobre a exposição, né? Que dizer depois dessas palavras, que me chamou muita atenção como a gente vê ali retratos, né, das escolas brasileiras hoje, e que mostram o alunado andando, mostram o alunado brincando, jogando futebol, né, ocupando de maneira assim, diferente a escola, né. Se a gente pegar a iconografia da escola, ela era sistematicamente fotografada como alunos comportados, né, sentados diante do professor, né, que estava ali num lugar de ordem, num lugar de disciplina, né. O que a gente vê aqui, eu acho que é um bom retrato desse novo ator político, né, que são os jovens que estão reocupando, estão reinventando uma maneira de estar na escola, né. E talvez a gente não tenha sentido ainda a potência completa desse novo ator, né? A gente viu isso nessas manifestações recentes, talvez dia 30 tenhamos uma outra dose. E nessa hora assim, mais escura, nessa hora mais difícil, talvez sejam eles que vão dizer para a gente para onde a gente vai, né? Eu queria dizer duas coisas. Um, que a Elisa e o Daniel, os dois têm livros aqui, né? Então, se vocês quiserem, pouquinho. Então, se vocês quiserem, no final, ela vai autografar. E aí vocês podem comprar, adquirir um livro deles. E outra coisa é que, se vocês, como eu, não conseguem dormir depois de tanta emoção, vale uma caipirinha, que sempre funciona. Tá? Obrigada pela presença de vocês.